Oi pessoal, tudo bem? Hoje nesse vídeo eu vou falar para vocês um pouquinho sobre escaras, úlcera por pressão e lesão por pressão, que são termos que nós já ouvimos falar e já estamos habituados na nossa rotina. Vou falar também um pouquinho sobre prevenção dessas lesões, seja no ambiente hospitalar ou no ambiente domiciliar. Então, siga comigo até o final deste vídeo, vai ter muita informação importante, se inscreva no canal e curte aí para mim. Então, para iniciar, nós estávamos habituados a conhecer as lesões, as feridas na pele, como escaras por decúbito, que eram aquelas feridas que acabavam aparecendo nos pacientes quando eles ficavam muito tempo acamados, certo? Bom, em 2016 houve um consenso e o NPUAP, que é um programa nacional dos Estados Unidos que é responsável por prevenção e tratamento de feridas, esse núcleo decidiu mudar a terminologia para lesão por pressão, deixando de lado escaras e úlceras por pressão. Porque as escaras são aquelas feridas que evoluíram para uma necrose. Então, quando eu digo que o meu paciente tem uma escara, eu sei que ele já está com uma ferida de longo prazo, que não teve uma boa cicatrização e que evoluiu para uma necrose tecidual, onde não há oxigenação, onde realmente há tecido não viável. As úlceras por pressão são aquelas feridas que elas são crônicas, aquelas feridas que elas ultrapassam a barreira fisiológica de cicatrização. Então são feridas que duram mais de 2 meses, por exemplo, para cicatrizar. São feridas abertas. E lesão por pressão? Por que eu uso o termo lesão por pressão? Porque lesões são todas aquelas condições não saudáveis da pele. Não necessariamente uma ferida aberta. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que está acamado ou em uso de cadeira de roda e ele fica muito tempo sentado ou deitado na mesma posição em cima de uma proeminência óssea, eu começo a perceber que a pele vai ficando avermelhada e endurecida, né? Então ela vai ter um eritema e um entumecimento local. Isso já é uma lesão, não é uma ferida, não é uma úlcera, porque não está aberta, mas já é um processo inflamatório e ele vai preconizar, ele vai preceder uma lesão, uma ferida. Assim, o termo lesão por pressão foi adotado desde 2016 para que a gente possa fazer uma avaliação completa do paciente e diagnosticar as lesões no seu estágio inicial, para que a gente não permita que elas cheguem ao estágio final, que é o que a gente não quer, que é a escara. Dessa forma, a gente entende que as lesões por pressão, elas são estadiáveis. O que é isso? Elas se encontram em 4 estágios, do 1 ao 4, sendo que o 1 e o 2 são completamente reversíveis. E a partir do 3 e do 4, nós já temos algumas complicações para o nosso paciente, levando inclusive a infecções sistêmicas e à morte. A lesão por pressão é um problema de saúde pública, não só no Brasil, mas no mundo. Mas aqui no Brasil nós temos uma estimativa de que 40% dos nossos pacientes internados em ambiente hospitalar vão desenvolver uma lesão por pressão em algum momento do seu internamento. Isso quer dizer que de cada 100 pacientes que são internados, 40 evoluem para lesão por pressão. 40 vão ter feridas abertas? Não. 40 vão apresentar algum tipo de lesão. Pode ser no estágio 1, por exemplo, que é onde eu encontro só um eritema não branqueável, que é aquele vermelho na pele, bem dolorido, bem entumecido, né, endurecido, mas que é reversível. A pele ainda está íntegra. Que se eu não cuidar, vai sim se tornar uma ferida, mas que se eu avaliar o meu paciente e eu diagnosticar precocemente, eu posso cuidar e ela vai ser revertida. E a pele volta a ter a sua função normalizada. As lesões por pressão são desencadeadas por fatores extrínsecos, que são aqueles fatores de fora do ambiente para o paciente, e pelos fatores intrínsecos, que são os fatores sistêmicos do paciente. Dentre os fatores extrínsecos, o principal fator é, lógico, a pressão. O paciente ficar muito tempo deitado ou sentado na mesma posição. Mas também nós temos a fricção e o cisalhamento, além também da maceração da pele e alteração do microclima. O que é isso?
Fricção, cisalhamento. Sabe quando a cabeceira da cama ela fica semi-sentada e o paciente fica numa posição diagonal e o quadril dele vai escorregando, escorregando, até que os pés alcancem o pé da cama? Quando eu não faço nenhum apoio para o quadril ou para os pés, o paciente vai realmente escorregando e aí a pele do quadril ela vai se sobrepondo à pele das costas, por exemplo. E aí eu tenho um processo de fricção, que é esse ato de escorregar e a pele ir realmente friccionando a minha superfície. E eu tenho o processo de cisalhamento, que é quando uma pele ou uma musculatura, por exemplo, se sobrepõe à outra, ficando dobrada, literalmente. Fricção e cisalhamento são as maiores causas de lesões ocasionadas em ambientes hospitalares e domiciliares, certo? Alteração de microclima e maceramento é quando o paciente fica muito tempo com a fralda úmida ou quando há suor excessivo ou algum extravasamento de líquidos e ele fica com o lençol da cama molhado. E aí eu faço com que a pele fique úmida demais e altero o microclima. Para eu prevenir esses fatores extrínsecos manter a pele do meu paciente sempre bem seca e hidratada, lógico. Evitar posições em que possa ocorrer essa fricção e cisalhamento. Então, se eu vou deixar o meu paciente semi-sentado, que ele fique a 45 graus numa cama e que eu tenha apoios para o quadril e para os pés, para que ele não escorregue nessa cama. Quanto aos fatores intrínsecos, nós podemos citar primordialmente os pacientes que são diabéticos e os pacientes que são hipertensos, além de outras alterações como desnutrição ou obesidade. Mas diabetes e hipertensão são fatores que nos levam a um aparecimento de lesões com mais facilidade e que também dificultam a cicatrização dessas lesões, pela falta de oxigenação tecidual, pelo depósito de agentes oxidantes, pela capacidade de deixar as feridas sempre na fase inflamatória. Portanto, eu tenho que tratar o sistema do meu paciente. Ele tem que consultar com um médico especialista, fazer uso de medicações que deixem a glicemia dele e a pressão arterial estabilizadas, porque se eu não deixar o meu sistema funcionando de uma maneira típica, de uma maneira normal, eu não consigo cicatrizar uma lesão. Visto tudo isso, qual que é a relevância desse assunto para você que não é da área da saúde? Com o aumento da tecnologia, nós temos condições de sobrevida e de longevidade muito maiores do que antigamente. Nós temos pessoas que sofrem AVC e acabam ficando com paralisia ou paresia de membros, ou que ficam totalmente acamadas. Temos pessoas que usam cadeira de roda por dificuldades de movimentação ou de deambulação, e são pessoas que são 100% dependentes ou que são semidependentes de auxílio para sua movimentação. São pessoas que também têm a pele mais frágil devido a essa motilidade dificultada. Por isso, as lesões por pressão, elas têm aumentado muito no nosso cotidiano. Dessa maneira, é muito importante que todas as pessoas saibam como prevenir o seu aparecimento. Eu separei então aqui algumas dicas para você prevenir em casa. Você que tem um paciente que é cadeirante ou que está acamado, ou mesmo que tem um idoso na sua casa, tem algumas dicas aqui que qualquer pessoa pode fazer e que são prescritas pelo enfermeiro estomaterapeuta. Então, a dica número 1, reposicionar o paciente a cada 2 horas no leito. Esse reposicionamento não significa que eu vou virar o paciente somente do lado direito, do lado esquerdo, de barriga para cima, de barriga para baixo. Significa que eu vou reposicionar todos os membros, mudar o lado, sim, do decúbito, mas esticar um braço, flexionar o outro, dobrar uma perna, colocar proteção entre um joelho e outro, tirar o paciente totalmente da posição que estava inicialmente. Por um período maior do que 2 horas, o paciente ficando na mesma posição, o tecido já começa a sofrer com falta de oxigenação. Se não há oxigênio, não há circulação local, com certeza uma lesão vai surgir. Outra dica importante é a hidratação da pele. Mantenha a pele do paciente sempre seca,
após o banho, não permita que haja umidade e utilize muito creme hidratante, principalmente nas proeminências ósseas, certo? Mantendo a pele hidratada, nós favorecemos o colágeno e a elastina. Então a pele ela não fica seca a ponto de rasgar literalmente, ok? Uma próxima dica é não massagear as áreas que já estejam eritematosas, ou seja, avermelhadas. Então, se o paciente fica muito tempo sentado e você percebe que na região sacra ele já tem uma vermelhidão, você não pode massagear aquele local. Por quê? Aquele local já está em processo inflamatório. Ele já está sofrendo, ele já é uma lesão, provavelmente de grau 1. Então, quando eu massageio o local, eu favoreço para que as minhas células acabem se rompendo e eu abra uma ferida, abra uma lesão. Uma outra dica muito importante é a gente fazer a prevenção das proeminências ósseas. Então, nas regiões de joelho, cotovelo, das escápulas, que são as asas dos nossos ombros, na região sacra, no quadril, sempre colocar almofadas que sejam mais fofas e que se adaptem à anatomia do nosso corpo. Um exemplo de almofada são aqueles travesseiros da NASA, que são de espuma de viscoelástico, são à base de poliuretano e elas se moldam ao nosso corpo. Então, eu vou proteger o cotovelo do meu paciente. Eu posso colocar uma almofada que seja longa o suficiente para proteger o braço todo, vindo desde a palma da mão até um palmo acima do antebraço. E aí eu distribuo todo o peso do braço do meu paciente em cima de uma almofada para que eu não faça um ponto somente de pressão. O último cuidado que eu quero citar para vocês é em relação às fitas adesivas durante as trocas de curativo. Evite de usar esparadrapo e micropore nos curativos. E quando for preciso, usar na menor área possível, pois essas fitas elas vão acabar ocasionando uma lesão. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido essas dicas que estou passando para vocês. Saibam que é muito importante vocês consultarem e terem a avaliação de um enfermeiro estomaterapeuta, seja no início de uma lesão ou no tratamento de uma ferida que já esteja aberta. E para você que é estudante de enfermagem, é muito importante que vocês entendam quais são os fatores que devem ser evitados para que a gente previna o surgimento dessas novas lesões. Conto com vocês, até o próximo vídeo.